Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que todos vocês estejam muito bem. Como todos nós estamos acompanhando essa onda de frio aí que chegou por todo o Brasil, e, gente, quando chega essas intempéries, esses desafios, é um convite, né, à fraternidade. Então, pedimos a você que tem mais de um agasalho, que está aí na sua cidade muito frio, seja você aonde mora. Então, é um convite a gente exercitar a solidariedade, exercitar a fraternidade. Então, se você tem mais de um agasalho em casa, se você tem mais de um casaco, roupas, enfim, gente, até alimento também, né? Que você puder ter e disponibilizar às outras pessoas, faz também, incentiva aí ao pessoal da sua família, aos seus vizinhos, a estarem, né, ajudando, contribuindo, porque tem muita gente, principalmente, a questão aí da pandemia trouxe muita gente a um nível de carência social muito grande. Então, vamos exercitar, vamos fazer, né, o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, olhar o próximo, né, e não ficar só para a gente. Então, o programa de hoje, a gente vai tratar de uma, não vou dizer análise, porque não, enfim, é apenas uma análise de leitora, né, que sou, mas de uma obra atemporal, de um dos clássicos da literatura, é um dos livros mais traduzidos no mundo, também é um dos livros mais lidos no mundo, que é aqui, ó, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Essa minha versão aqui, gente, ela é trilíngue, muito boa, é um livro pequeno, tá? São 130 capítulos, perdão, 130 páginas, 13 capítulos, aonde você tem, ao longo desses capítulos, a possibilidade de aprender muito. Apesar, né, foi escrito no século IV antes de Cristo, portanto, há 2.500 anos atrás. Ou seja, para você ver o quanto o livro é excepcional, porque por isso que eu disse no início que ele era atemporal. Ele é escrito pelo general chinês Sun Tzu, e aí ele traz, gente, estratégias, né, é um dos maiores tratados de estratégia de todos os tempos. Aí você vai dizer, mas eu não gosto de livro de guerra. Esqueça. Esqueça porque ele não vai tratar prioritariamente de guerra. Com certeza que na época, né, que o Sun Tzu existiu, era uma época de muitas batalhas, de muitas conquistas territoriais, basicamente isso. E ele vai sim, tem esse linguajar, mas, né, você pega o conhecimento que ele nos passa, principalmente, né, de autoconhecimento, disciplina, observação. Esse tripé aqui é que faz com que você traga esses conhecimentos para a sua vida. Inclusive, gente, esse livro aqui, A Arte da Guerra, ele é usado muito pelas empresas, pelas organizações. Então, ele é muito utilizado para quem tem negócios, para quem quer aprender mais, porque realmente ele lhe faz compreender mais, principalmente essa questão do líder, do que é ser líder, de como liderar. Então, é fantástico, fantástico a visão e o conhecimento que esse grande escritor tinha, principalmente para a época, né? Então, quando você vai ler o livro, esqueça essa questão de guerra, né? Como eu já falei. E não é à toa que ele faz. O título do livro já é interessante, porque é a arte da guerra. E tem uma frase no iniciozinho do livro que ele diz aqui, que Sun Tzu diz aqui, ó, o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Então, a gente vai ler o livro, esmiuçar o livro. Não é um livro para você ler, não é um livro para você ler devagar, né? Tentando compreender, fazendo anotações, isso é muito importante, porque às vezes você vai precisar de mais, né, ler uma vez, mais ler outra vez, porque, ou seja, você vai precisar de mais uma vez de ler para compreender, porque realmente são
muitos pontos, né, que ele levanta ali para a gente aprender, para a gente questionar. Tem muita gente que diz, como eu falei, que as organizações, mas eu acredito, gente, que são vários pontos que ele coloca no livro que é para a nossa vida, principalmente nessa área de relacionamentos. Você vai dizer, você está dizendo que ele vai ensinar o... Não, em hipótese nenhuma, mas sim, você pode trazer para vários níveis, né, de vida, para vários níveis da sua vida, né, de conhecimento da sua vida. Eu fiz aqui um apontamento, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, como eu falei para você. Interessante que você possa ler até mais de uma vez, fazendo suas observações, fazendo o que você acha, o que você pensa a respeito. Você vai ter que concordar com tudo que Sun Tzu fala? Não, você não tem que concordar até com nada, se você quiser, tá? Mas o bom é que ele lhe faz refletir, ele lhe faz questionar, e isso já é um grande ponto, tá? Eu tenho algumas coisas que eu não concordo, essa questão da competição e tal, mas tem outras que fazem muito, mas muito sentido. Então, vamos lá. Eu peguei aqui alguns pontos que ele coloca, principalmente na área organizacional, na área pessoal, se você quer ser dono de sua própria vida, porque o líder é o quê? É aquele que basicamente tem o autoconhecimento. Quando eu digo líder, eu não estou falando só na área organizacional, na área empresarial. Estou falando líder, dono de sua própria vida, né? Porque para ser um líder, para você comandar alguém, ou um verdadeiro líder, você tem que ter esse autoconhecimento, você tem que se conhecer. Você tem que saber quais seus pontos fracos, quais seus pontos fortes, no que você precisa melhorar, no que você já é bom, que você pode ajudar as outras pessoas, porque o conhecimento ele tem que estar sendo compartilhado, e isso é muito importante, e ele fala nisso, né? Mas a gente vai falar disso um pouquinho. Então, ele coloca, eu vou colocar aqui, gente, coisas indispensáveis, tá certo? Que a gente vê que ele enfatiza na importância. Ele fala da guerra, mas a gente vai falar aqui do nosso dia a dia. O que é importante? Por exemplo, o caminho, né? Você tem que ter um caminho, você tem que ter uma meta a seguir. Porque pessoas que não têm um objetivo, fica complicado, né? Então, é interessante, sim, que você tenha um caminho, que você tenha uma meta, que você busque, né? De muitas formas, ver essa sua meta, saber se realmente é aquilo que você quer. Porque nos passam, às vezes, que a gente tem que fazer o que a gente ama, o que a gente gosta. É bom? Claro que é bom, mas nem sempre dá para fazer. Mas isso quer dizer que isso é ruim ou que você vai perder sua existência por causa disso? É óbvio que não. Tudo é transformação e tudo nos traz conhecimento a partir que você realmente queira conhecer. Então, você ter esse caminho é importantíssimo. Outro ponto que o Sun Tzu toca muito, né, no livro é o tempo, né? Que este é um dos principais desafios, a nossa falta de tempo ou a nossa ociosidade. A gente reclama muito, e realmente é verdade. Eu não sei, é uma impressão que eu tenho, pode ser que eu esteja falando aqui uma baita de uma bobagem, mas a impressão que se tem é que de uns tempos para cá, o tempo passa muito mais rápido, muito mais célere, né? E quando a gente está fazendo coisa, daqui a pouco o dia já acabou e a gente não terminou, enfim. Mas ele fala que tudo é uma questão de você anotar, né, de estratégia, ou seja, de você otimizar o seu tempo, de você colocar prioridades, o que é mais importante na sua vida hoje. Mais importante para mim, eu sou uma estudante, então eu tenho que estudar. Então, otimize o seu tempo dedicando a estudos frutíferos, tá? Esquece um pouquinho a internet, ou então coloca só 1 horinha para a internet, 2 horinhas. No final de semana, você pode ver sua série, seu filme, enfim, mas você priorize o que realmente importa na sua vida. E o tempo, gente, ele é valiosíssimo, porque se passou, não volta mais, já acabou. Então, é algo que você tem que fazer para que você gaste seu tempo da melhor
forma possível e estar atento às mudanças também que o tempo proporciona, né? E é interessante essa parte, por quê? Porque quando muda, tem muita gente que tem essa resistência à mudança. E isso não é legal, que a gente vai ficar preso naquele tempo e não vai criar ou recriar ou melhorar ou evoluir, vamos dizer assim. E isso tem que ser visto. Por quê? Porque também existem imprevistos nas nossas vidas. E é importante, como eu falei, estabelecer prioridades. Então, pense bem. O tempo, na verdade, é uma questão de você saber priorizar o que você quer, otimizar o seu tempo da melhor maneira possível, para que ele fique a seu favor, não contra você. Bem, o terreno, ele fala muito dessa questão do terreno, inclusive tem um capítulo, né, a respeito desse terreno. É para que você conheça o lugar onde você está pisando, né? Você conhece aí a sua empresa, você conhece você mesmo, você conhece o outro que está no relacionamento com você, você se propõe a esse conhecimento, e isso é muito importante. Porque às vezes a gente negligencia a nós mesmos, o outro, e às vezes a gente vai dando prioridades, perdendo tempo com coisas tão desnecessárias, né? Coisas que poderiam se resolver da melhor maneira possível. A gente às vezes vai protelando, vai deixando com que coisas pequenininhas se tornem muito grandes. E aí, minha gente, a gente perde a oportunidade, às vezes, de aprender. Então, é interessante que se conheça, sim, esse movimento desse abrir ou do fechar das portas. Se às vezes tem uma porta aberta para a gente ir, vamos conhecer, que depois de uma vez atravessada essa porta, este caminho, às vezes fica mais complicado para voltar, às vezes é mais doloroso, às vezes vai nos trazer muito sofrimento. Então, o pensar, o otimizar, né? E aí a gente vê o caminho, o tempo, que tudo vai estar interligado. Então, conheça bem o que você quer, conheça bem o terreno da sua vida e o que você está fazendo para que esse terreno seja frutífero, que amanhã você colha, né, a fruta que você plantou, porque tem um detalhe, ninguém colhe limão se plantou laranja. Fica a dica. Liderança, né? Ele diz o seguinte, em outras palavras, ele fica dizendo em todos os capítulos a importância de você ser líder de você mesmo, de você ter segurança no que você fala, de você ter confiança no que você quer. Por quê? Porque um verdadeiro líder, ele sabe levar a tropa, ele sabe influenciar. Primeiro, para ele mesmo, porque ele não vai ficar à margem de qualquer outra influência. Ele vai escutar as outras pessoas, sim, porque é importante, ele vai escutar, sim, ele vai escutar outros líderes, ele vai escutar os seus subordinados, dando o valor a esses subordinados que realmente eles têm. Isso é muito importante, porque às vezes tem tanta gente que passa na nossa vida com tanta coisa para nos ensinar e às vezes nós negligenciamos aquelas presenças por às vezes nos achar bom demais ou inferior demais. Tem muita gente aí com complexo de inferioridade, é falta de conhecimento. Então, desenvolva a habilidade de um verdadeiro líder, de você observar tudo à sua volta e saber lidar com aquilo ali. Sendo, é algo que ele coloca muito, minha gente, sendo proativo. Você conseguir enxergar além daquilo ali. Você vê uma pessoa, e é muito interessante que a gente pode colocar isso na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, em nós mesmos. Poxa, desculpa, porque a gente está falando tanto de fulano, cobrando tanto de cicrano. Por quê? Esse é algo, né, que a gente tem que estar se analisando, fazendo essas autocríticas constantemente. Será que aquele defeito de fulano não está em mim e eu não consigo enxergar, porque muitas vezes eu tapo a minha visão para mim mesmo? Então, é muito importante isso, né? E
As regras, ele fala muito da questão do combate. Ele fala do combate, das estratégias de ataque, né, da preparação, da propensão, enfim, cada capítulo realmente é algo nesse sentido. Só que no capítulo, né, que ele fala do combate, da maneira de como combater, ele fala uma coisa muito interessante para cada um de nós. Ele diz o seguinte: quais armas você tem? Você anda armado frequentemente? Quais você tem? Como você usa? Quais os pontos fortes? Quais os pontos fracos? Qual a sua potencialidade? Como melhor usar essa sua potencialidade? Então, compreender, né, essa guerra que a gente que tem que enfrentar, que é interessante, conosco mesmo, não com o outro, não com o outro. Não esqueça da primeira parte. O objetivo da guerra é a paz. E não é à toa, né? Eu até falei dessa questão da arte. Por quê? Porque realmente, gente, é uma arte você saber lidar, para você encontrar o equilíbrio da vida, né? São vários conhecimentos agrupados e se tornam uma arte, se torna uma verdadeira arte. Então, por que você está lutando? É aquela questão do objetivo que a gente falou, do caminho. Você sabe qual é o seu caminho? Você sabe o terreno que você está pisando? Você conhece a você mesmo? Então, quanto mais você conhece, mais próximo de vitória você tende a estar. Tem intempéries, tem desafios, sempre vai haver, né? Mas quanto mais conhecimento você tem acerca de si, fazendo essa observação em si, no próximo, no meio que você vive, fazendo essa autocrítica, mais chances de vitória a gente vai ter, né? Sun Tzu diz assim, ó: a habilidade suprema não consiste em ganhar 100 batalhas, mas sim vencer o inimigo sem combater. É a arte da guerra, de estar em paz. Ou seja, ele diz que muitas vezes você não precisa guerrear. Se você usar a inteligência, usar esses conhecimentos, usar essas estratégias, você resolve as coisas com uma simples conversa. Quantas vezes a gente negligencia esse ponto em específico? Olha, a gente vive aí num mundo muito tóxico dessa questão da internet. É cancelamento, ninguém pode falar mais nada, que tudo é racismo, que tudo é homofobia, que tudo... E fica nessa questão de muitos processos, a área judicial deve estar trabalhando muito, porque tudo é processar, eu vou isso. E muitas vezes, gente, o que a gente precisa é uma simples conversa. É dizer, olha, eu penso assim, não foi assim, assim, assado. Nem sempre funciona a conversa, é verdade. Mas isso não quer dizer que você não possa tentar. Principalmente quando você tem equilíbrio. Principalmente quando você sabe o que você quis dizer. Que você sabe que o que a outra pessoa te acusa não é o que ela acusa. Ali é a visão dela de você. Mas isso não quer dizer que ela tenha razão. Ou você mesmo chegar e dizer, não, é verdade. Eu realmente errei, e venho aqui, uma conversa, um diálogo. Quantos relacionamentos sofrem porque não tem diálogo, porque não tem conversa? Quantas pessoas nos seus trabalhos têm problemas de relacionamento porque também não conversam, não sabem exprimir o que querem, o que acreditam, ou talvez nem conheçam muito também do seu trabalho, né? Então, isso aqui é fantástico. Outra coisa que ele diz assim, ó, ser invencível significa conhecer a si mesmo. Ser vulnerável significa conhecer o outro. Entenderam como é fantástica as reflexões que ele faz? Vou ler novamente. Ser invencível significa conhecer você mesmo. Ser vulnerável significa você conhecer o outro. Quantas pessoas não acham que conhece todo mundo? É o que eu estou dizendo, você fica olhando muito para o outro e não olha para si, e acaba que você perde a oportunidade de aprender. Porque tem um detalhe, gente, segundo aí os estudos, a psicologia, ele diz o seguinte, que quando a gente olha muito para o outro, focando muito nos defeitos, trazendo muitos relacionamentos tóxicos, complicados para a nossa vida, e se isto daí, esses problemas, essas dificuldades que passamos,
muitas vezes fala muito mais a gente do que do outro. Às vezes você tem um relacionamento muito tóxico ou atrai relacionamentos abusivos, enfim, aquilo ali às vezes fala muito mais de você do que do outro. Porque o que foi que você fez? Qual é o seu ambiente que você está buscando determinadas pessoas assim? Eu não estou dizendo que isso é uma regra geral. Relacionamento abusivo é sempre complicado, tá certo? Mas o conhecimento de si mesmo pode sim lhe auxiliar. Quer dizer que toda pessoa que tem um relacionamento abusivo, que tem um relacionamento abusivo, é uma pessoa problemática? Não. A gente sabe que não. Mas é interessante se olhar e fazer essas devidas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Muitas vezes, quando a gente consegue, né, fazer essas perguntas, muitas coisas ficam muito mais claras. Não é à toa que quando você vai a uma terapia, o terapeuta ele vai fazer com que você consiga chegar às respostas, mas através de você mesmo. Então, lembre-se, né, de se tornar invencível primeiro. Vamos nos tornar invencíveis primeiro. Como? Nos conhecendo. Aí já vem a máxima, né, milenar. Conhece-te a ti mesmo. Lá no templo de Delfos, né? Ó, antes de Cristo também. A questão, gente, existe apenas... ele fala o seguinte, que existe formas da gente se reinventar, né? E essas formas da gente se reinventar, elas fazem com que a gente possa estar apto, flexível a mudanças que podem acontecer de uma hora para outra. A pandemia nos trouxe isso. E quando você é flexível a essas mudanças, você não é rígido, né? Você não se quebra. Você fica igual um bambu. Você inverta, mas depois você retorna, ou se mesmo você não retornar, você vai ter outra utilização, mas mesmo assim você não vai quebrar, você não vai perder o seu uso, a sua existência, vamos dizer assim. Quantas pessoas não se deixam sucumbir na primeira dificuldade, no primeiro problema? Então, é interessante que a gente tenha, né, essa proporção aí. Então, ele diz o seguinte, né? Para tornar o que se ataca, ataque onde não há defesa. Para se defender, defenda-se onde o inimigo não parece atacar. Vou ler novamente. Para tomar o que se ataca, ataque onde não há defesa. Para se defender, defenda-se onde o inimigo não parece atacar. O que é que significa isso? Você está atento ao que está acontecendo, ao seu meio. Você se observar, mas observar o seu meio. Você está atento significa o quê? Que você pode aproveitar as oportunidades ou desperdiçar, não. Aproveitar as oportunidades ou, a palavra não está vindo, mas não evitar problemas, vamos dizer assim. E quando você começa a observar, você vai dizer, não, aquilo ali não vai ser legal para mim. Ou então, não, aquilo ali, poxa, vou aproveitar, vou... E aí você vai se adaptando, né? É a questão da flexibilidade que nós falamos. Sun Tzu fala também da questão das manobras, né? Que é a questão das oportunidades também. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, um general sábio pondera, pensa o que há de favorável, de desfavorável e decide o que é mais acertado. Ao levar em conta o que é favorável, torna o plano executável. Ao levar em conta o que é desfavorável, soluciona as dificuldades. Ou seja, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, reflita, coloca numa balança pontos positivos, pontos negativos, principalmente, gente, sabe o que? As consequências que aquele ato vai fazer você chegar. Ah, eu vou ter que mudar disso, mudar daquilo. Quais as consequências que aquilo vai gerar? Ela vai comprometer a sua vida em que estágio? De que maneira? Ela vai comprometer a vida de outras pessoas? Ah, eu vou falar daquela minha colega de trabalho que agiu errado, vou falar para o meu chefe. Quais as consequências
desse seu ato? Vai ser realmente proveitoso para você, para a empresa, para ela? Então, é bom a gente avaliar, que aí a gente pode ir para frente ou, se necessário, às vezes, dá para dar um passo para trás, né? Recuar, que também é algo que ele fala muito, que é um sinal de inteligência, que também faz com que a gente não caia. E isso significa que a gente andou, sim, um passo à frente, né? Sobre a movimentação, ele diz o seguinte: um exército deve escolher lugares altos, evitar os baixos, valorizar a luz e fugir da sombra. É uma visão do todo. Quando ele diz vai para o alto, é para que você veja o todo e não só você mesmo. Para que você não se enxergue como o todo da situação. Quando ele diz vai para o pico, né? Vai para o alto, não fica no baixo, porque no baixo você só consegue ver aquela sua patotinha. O que você acha, o que você pensa, suas vontades, suas verdades. Mas quando você chega ao monte e olha, você vê todo o entorno. Você vê provavelmente o seu inimigo, vamos dizer assim. E muitas vezes o inimigo nosso somos nós mesmos. É o nosso desconhecimento, é o nosso ego, é a nossa vaidade, é o nosso egoísmo. Então, vai para o topo, gente. Sempre quando você quiser avaliar algo, veja ele de cima. Porque no problema não existe só uma pessoa. Numa discussão, uma pessoa não discute só. Ela precisa de outra pessoa. Então, quando a gente consegue ter essa visão do alto, do todo, e ter um detalhe, mesclar a nossa verdade com o direito da outra pessoa também ter a sua verdade. Porque não adianta você simplesmente ver apenas a sua verdade, mesmo do alto, sem compreender que o outro também tem as suas verdades. Isso é compreensão, né? Isso é compaixão. Isso é muito em terreno. Na questão do terreno, ele fala que ele diz o seguinte: quem conhece a si mesmo, o inimigo, pode garantir a vitória, mas quem conhece o tempo e o terreno alcança de forma absoluta. É a questão do conhecimento. Se você conhece a si e o outro, ótimo, você já andou aí 50%, ele fala. Mas se você conhece a si, o outro, o meio, você consegue olhar ali de cima, você com certeza está garantido essa sua vitória. E isso é muito interessante. Gente, olha, para a gente encerrar aqui, certo? Esse livro maravilhoso, esse livro fantástico, ele diz o seguinte: somente um soberano sábio e um general habilidoso são capazes de utilizar pessoas inteligentes como espiões e empregá-los, garantindo a realização de grandes feitos. Então, o que significa isso? Espião, vamos dizer assim. O que seriam esses espiões? São as pessoas que nós confiamos, né? E você confia em alguém? É bom que sim. Você primeiro tem que confiar em você mesmo. Ser seguro daquilo que você quer, daquilo que você fala, mas também ter pessoas, sim, que você consegue estar ali, que você consegue confiar, que você consegue ajudar, né? Seja um sócio, seja seu marido, seja seu filho, seja um grande amigo, seja seu irmão, seja sua família. É importante que você tenha isso, porque somos codependentes, o ser humano, precisamos um dos outros, né? Então, isso se faz. E a pessoa, ela tem que ter essa sinergia, ou seja, eu preciso do outro, eu dou, mas preciso receber. E na medida que eu dou, eu recebo. Então, é muito importante que a gente consiga enxergar isso, que esse livro traz tão bem. Então, a arte da guerra é um convite, tá certo? Para que você possa repensar a você, ao que você conhece de você mesmo, ao que você conhece do outro, e buscar melhorar, não para lutar, mas sim com a possibilidade de evitar muitas lutas. Evitando muitas lutas, você vai evitar muitos sofrimentos, muitas dores, não só para si, mas para todo o entorno. E sem falar que você será lembrado para toda a eternidade, porque um grande líder, um grande general, ele não é reconhecido muitas vezes
porque ganhou muitas batalhas. Não, mas pela maneira como ele conduziu essas batalhas e os levou à vitória. Porque muita gente pode sim ganhar de muitas formas, mas serem formas desonestas. E eles serão vistos como pessoas desonestas. Mas aquele que consegue arrebanhar esses espiões, essas pessoas que a gente já confia, mas também arrebanhar outros. E que tem um detalhe, ele fala muito nisso, que um grande líder é aquele que consegue olhar os seus subordinados como grandes filhos, né? Não apenas como subordinados, porque ele sabe que ele, no caso, precisa deles e que eles precisam também do líder. Então, é uma troca, é uma permuta. E essa permuta, gente, a gente faz isso durante toda a nossa vida, desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Então, é muito bom que a gente tenha esses conhecimentos. Então, eu faço convite para você ler esse maravilhoso livro, A Arte da Guerra, né, desse general que, nossa, devia estar à frente muito do seu tempo. Eu não conheço muito realmente a história dele. E essa edição aqui, gente, quem quiser, ela é baratinha, se eu não me engano, eu comprei ela por R$ 10. Nos shoppings fica essas livrarias, né? Que elas andam de shopping em shopping. Então, foi uma dessas que eu adquiri. Então, fica aí o convite. Trilingue, até para você aprender também uma outra língua. Tem gente que acha a linguagem dele difícil. Eu não tive essa dificuldade. Ao contrário, eu achei a linguagem dele muito boa. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Nosso muito obrigado. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, faz a gente aí, gente, crescer mais. Tá bom? Precisamos da sua ajuda. Ó, a permuta. Beijo no coração. Que a semana venha cheia de muita paz e muita luz para todos nós. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.